E aí pessoal, aqui quem fala é o engenheiro Josias Martins da Bobsin P&D, continuando com a nossa parceria entre WR Kits, Instituto Emerson Martins e Bobsin P&D. Hoje em nosso vídeo sobre Verilog daremos continuidade ao projeto que estamos desenvolvendo. No vídeo anterior nós falamos sobre máquinas de estado e também aplicamos o conceito de máquinas de estado para comunicação SPI com um 74HC595. A ideia agora é utilizar o 74HC595 para controlar um display de 7 segmentos. Então vamos desenvolver uma estrutura para desta forma converter valores em decimal para o equivalente em BCD. Assim conseguiremos efetuar a leitura dos valores que são processados dentro do FPGA do lado de fora através do display BCD ou 7 segmentos. Também deem uma passadinha no canal da Bobsin P&D, o link está aí na descrição do vídeo. Nós temos vídeos semanais sobre eletrônica e microeletrônica e também estamos abordando o assunto fluxo de design lógico digital. Atualmente estamos no terceiro vídeo onde abordamos o fluxo de back-end. Lembrando que este vídeo é um oferecimento do Instituto Emerson Martins, que é especializado em treinamentos envolvendo FPGAs, principalmente FPGAs da Altera. O Instituto Emerson Martins também fornece kits de desenvolvimento nacionais baseados em FPGAs da Altera, com FPGA Ciclone 2 e Ciclone 4. Acessem agora mesmo o site do Instituto Emerson Martins e garanta já o seu kit de desenvolvimento Altera. Verilog é uma linguagem universal e pode ser aplicada em qualquer FPGA. No último vídeo nós iremos portar este mesmo código Verilog para os FPGAs da Altera. É isso aí, vamos ao vídeo de hoje. Então pessoal, vamos começar dando uma olhada na estrutura Verilog, que realizará a conversão dos valores decimal que passaremos para o display de 7 segmentos. Como já é de conhecimento de todos vocês, o display de 7 segmentos necessita de uma excitação bem específica nos seus pinos de entrada, de modo a obter o numeral que desejamos representar através deste. Então precisamos converter os valores decimal que queremos representar no display para o equivalente BCD, de modo a excitar os pinos corretos e formar o desenho na tela. Então temos aqui uma estrutura em Verilog para realizar esta conversão. Aqui nós temos das linhas 21 até 28 a declaração de pinos. Teremos um pino de CLK, um pino EN, um RST, data in para a entrada de dados e data out para a saída de dados, e um pino de sinalização chamado wait. Então estamos seguindo aqui a cartilha básica de qualquer elemento em HDL. Necessitamos, além do pino de clock, um pino de reset, que é de extrema importância. Muitas vezes algumas pessoas acabam declarando a inicialização de todos os sinais diretamente na declaração deste sinal. Esta não é uma boa prática, uma vez que, em algumas circunstâncias, a síntese lógica pode tornar-se mais demorada e até mesmo falhar em determinadas ferramentas, pois a inicialização de vetores eles não funcionam corretamente em HDL, em estruturas em hardware. Deste modo, a boa prática é a inclusão de um pino de reset em todas as suas estruturas e um estado de inicialização na máquina de estados principal do seu dispositivo. Neste estado, então, quando o pino de reset ele é acionado, ele é pulsado, teremos o reset ou inicialização de todos os vetores, de todos os barramentos e registradores internos do seu dispositivo. Então aí já vai a dica. Inclusive, quando irá querer sintetizar isso aqui em Standard Cell, as ferramentas de síntese lógica para Standard Cell não conseguem entender a inicialização de vetores, registradores e etc. diretamente no código, sendo necessário a inclusão do pino de reset, um estado de reset em sua máquina, para que desta forma possa limpar todos os registradores. Podemos lembrar inclusive memórias RAM. Há pouco tempo aí o Wagner apresentou um vídeo demonstrando uma memória RAM bem simples e ele demonstrou que a memória RAM, quando ela é inicializada, ela sempre vem com algum lixo interno. Esse lixo interno ele ocorre justamente por causa disso, porque os elementos de memória, os registradores que compõem os elementos de memória em hardware,
eles não são inicializados. Você precisa ter aí um pino de reset para resetar esses elementos. No caso da memória RAM, é mais complicado ainda, pois a estrutura de memória RAM difere de qualquer outra estrutura que nós tenhamos em nível de hardware. Então vamos continuar aqui. Na linha 31 temos a configuração ou a declaração dos pinos de input. Então temos o CLK, o EN e o RST como pino de input. Ainda na linha 32 estamos declarando aqui um barramento. O data-in, então, ele é um barramento que é declarado de 0 até 7, situando o menos significativo à esquerda e o mais significativo à direita. Então aqui temos um barramento de 8 bits. Linha 33 declaramos o pino de saída, o pino wait, que irá sinalizar quando o dispositivo está em operação. E linha 34 temos outro vetor, só que agora é de saída, né? O vetor data out, declarado de 0 até 7, um barramento de 8 bits. E aqui na linha 38 estamos declarando o barramento de saída como um registrador. Então este barramento ele é um registrador também de modo a podermos registrar valores dentro da máquina de estados diretamente na saída do nosso dispositivo. Linha 40, declaramos também o wait como registrador, também para registrar diretamente o valor na saída desta estrutura. Linha 43, declaramos o registrador state, um registrador de 2 bits que será utilizado para sinalizar os estados da máquina de estados que irá rodar dentro desta estrutura. Linha 44, estamos definindo os estados da máquina de estados. O estado S0 recebe o valor 0, S1 recebe 1 e S2 recebe 2. Então aqui na realidade está sendo criada a transliteração dos valores que state irá assumir, de modo a simplificar a criação da máquina de estados. Linha 47, declaramos o processo da máquina de estados. Então a máquina de estados ela irá ser avaliada a cada ciclo de clock, sempre na transição, após a transição em nível alto. Linha 48, abrimos a máquina de estados. Linha 49, temos um if. Caso o EN esteja em 1, ele vai efetuar tudo que está aqui para baixo. Esse end aqui, o end deste if, termina aqui no final, bem lá no final da máquina de estados. É o end que está antes do fechamento da máquina de estados. Então aqui nós estamos avaliando o enable. Se o enable está em 1, a máquina de estados pode partir. Aqui então, logo na linha 51, temos a verificação do RST, o reset. Se o reset estiver em 1, nós estamos resetando a máquina, state vai para S0, data out também é resetado, então estamos limpando o registrador de saída, de modo a não ter nenhum lixo na saída, e o wait, ele também é resetado para 0. Então caso essa estrutura tenha travado, basta dar um reset, que ela vai voltar ao seu estado inicial. E aqui então temos o end deste begin, né, do if do reset. Então, caso o reset ele está em 0, ele vai aqui para este begin. Se o reset tiver sido pulsado e voltado a 0, a máquina pode então dar o seu início, ela pode começar a avaliar os ciclos de clock e os seus estados. E aqui temos o case da máquina de estados. Caso o state seja S0, ele vai levar o wait para 1 e vai encaminhar para o próximo estado, sinalizando que a máquina iniciou e começou o processamento, começou a avaliar os dados de sua entrada. No próximo estado, no estado S1, temos um outro case. Verificamos se data-in é 0 ou 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai indo. Estamos verificando todos os numerais, né, em decimal, de 0 até 9. Então aqui estamos efetuando a conversão. Se data-in for 0, estamos passando o valor decimal 0 para a máquina de estados, para essa estrutura. Então ele vai enviar para data-out o valor 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1 e 1, de modo a ligar os segmentos para compor o numeral 0 na saída. Observem que estamos utilizando aqui o till, que é o negado, ou seja, estamos colocando aqui um inversor na saída de cada um destes bits. Então aqui teremos, no fim das contas, na saída o valor 1, 1,
0,00000, uma vez que o display de 7 segmentos que utilizaremos aqui, ele é do tipo anodo comum. Então, aqui observem que os valores estão invertidos, né? O menos significativo ele está à esquerda e o mais significativo ele está à direita, uma vez que a declaração do barramento de saída, né, foi feita desta forma. O menos significativo está à esquerda e o mais significativo à direita. Vocês podem declarar isso aqui ao contrário, colocar aqui de 7 até 0 e colocar os valores tal qual estão aqui no mapa do display de 7 segmentos. Então temos para cada um dos numerais em decimal, aqui os valores para conversão do numeral 1, aqui para o 2, então para o 3, e assim vai indo. Então nós necessitamos basicamente de 2 ciclos de clock para jogar um valor para fora, de modo a ligar os segmentos corretos e formar o numeral na tela. E observem que em paralelo com este case nós temos o registro do próximo estado. Então encaminhamos para o estado S2. E aí no próximo estado, no estado S2, o wait vai para 0. Já deverá ter dado tempo suficiente para os valores que são colocados em DataOut, no registrador DataOut, estabilizarem, uma vez que a máquina de estados está trabalhando em ciclos de clock. Então cada ciclo, para cada estado que você avançar aqui, será o tempo suficiente para que os dados sejam devidamente registrados e estabilizem nos registradores que foram avaliados neste estado. Depois de efetuar a síntese lógica, vamos dar uma olhadinha ali no Design Summary para ver como isso aí acontece, como a ferramenta relata este funcionamento. Também é interessante observarem aqui que não temos o begin e o end em cada um dos case statements. Por que acontece isso? Por que eu não coloquei aqui o begin e o end? Uma vez que nós temos apenas uma linha, o begin e o end não se faz necessário, né? Então ele vai avaliar diretamente a linha subsequente ao valor avaliado, ao valor perguntado ao case, no caso. Então aqui não há necessidade de colocar um begin e um end, pois só temos uma única linha. Assim conseguimos enxugar um pouco o tamanho do código. É isso aí. Aqui na linha 115 temos o end case, que é o end do case que verifica cada um dos estados da máquina. Temos na linha 116 o end do if lá do reset, 117 o end do if do en, 118 o end do processo da máquina de estados e linha 119 o end do módulo que compõe o dispositivo, essa estrutura em HDL, em Verilog no caso, que faz a conversão de decimal para o equivalente em 7 segmentos, ou BCD. Agora vamos dar uma olhada aqui no Top Proj e vamos ver como isso aí foi instanciado. Temos aqui uma novidade, vamos instanciar 2 vezes essa estrutura, de modo a ter 2 unidades para conversão em paralelo. Então, aqui na linha 105, temos a abertura da instância. Observem que primeiro temos o nome da estrutura, HDL, C7seg, e posteriormente temos o nome que vamos dar à instância, Display1. E temos cada um dos pinos. Pino CLK é ligado ao buff 100 MHz, então estamos alimentando com clock de 100 MHz. Linha 107 ligado ao ENCD1, linha 108 ao RST-CD1, o data ao data-in CD1, o data-out ao data-out CD1 e o wait ao wait CD1. Linha 114 temos a segunda instância, e novamente o CLK ligado ao 100 MHz, EN ao ENCD2, RST ao RST-CD2, data-in ao data-in CD2, data-out ao data-out CD2 e o wait ao wait CD2. E aqui o fechamento da instância. Todas essas wires elas estão declaradas logo aqui em cima. Vamos dar uma olhada. Aqui nas linhas 69 até 80. Então, temos aqui as wires EN CD1, CD2, RST CD1 e CD2, wait CD1 e CD2. Aqui temos os barramentos criados, o barramento data-in CD1 de 8 bits, data-in CD2, data-out CD1 e data-out CD2. Observem que este espaço aqui faz com que estes barramentos eles também recebam este valor. Então é como se fosse uma distributiva, igual na matemática.
ele vai aplicar esses valores aqui para todos esses barramentos, criando então barramentos de 8 bits. Temos aqui a criação de registradores de 8 bits, bancos de registradores também, e aqui registradores unitários de 1 bit, que serão utilizados para o enable, né? O enable e o reset, de modo a poder comandar a partir de uma outra máquina de estados. Lembrando que uma máquina de estados não pode excitar valores diretamente numa wire, ela só pode registrar valores. Então não podemos colocar na máquina de estados, por exemplo, diretamente o data in CD1. Precisamos colocar um registrador, um banco de registradores, que será ligado a uma wire. Então aqui na linha 75 até a linha 80 temos as ligações. Ligamos o ENCD1 reg ao ENCD1, o ENCD2 reg ao ENCD2, o RST-CD1 reg ao RST-CD1, e assim vai indo. Os registradores do RST ao wire do RST e os barramentos de dados aos wires dos barramentos de dados. Então é isso aí, vimos também todos os wires e registradores que aqui são utilizados. Então agora vamos dar uma olhada aqui na máquina de estados. Aqui na linha 141 nós temos o primeiro estado, com o contador sendo incrementado. A novidade agora aqui é que esse contador ele vai ir até 99. Nós limitamos o valor dele em 99 decimal. Então ele vai continuar incrementando enquanto não atingir este valor. Quando atingir 99, ele reseta, encaminhando para o próximo estado. No próximo estado, o que estamos fazendo? Estamos registrando o valor de counter 1 dividido por 10. Aqui estamos dividindo por 10. Uma vez que estamos criando aqui tudo em inteiros, não temos ponto flutuante, ele irá truncar o valor unitário. Então teremos, se por exemplo estiver em 36 o contador, teremos apenas o número 3 sendo registrado dentro de data in CD2 reg, que é o display da esquerda, no caso o decimal, o 10, né? Aqui na linha 153 estamos fazendo o que? Estamos novamente dividindo o contador 1 por 10 para pegar, né, este numeral e multiplicando novamente por 10. Então se tínhamos 36, dividimos por 10, temos 3, multiplicamos por 10, temos 30. E pegamos o counter 1, o valor cheio, e subtraímos deste valor. Então, se temos o 36, aqui nós temos 30, e temos 36 menos 30, obtemos o valor 6. O valor 6, então, é registrado em data in CD1 reg. Aqui, então, efetuamos a separação dos dois dígitos que compõem o valor que vai para os dois displays de 7 segmentos, encaminhando para o próximo estado. Aqui no próximo estado, o que fazemos? Nós estamos habilitando a estrutura do dígito 1. Observem que vamos fazer isso aqui tudo em paralelo. Então estamos habilitando a estrutura do dígito 1 e do dígito 2, ao mesmo tempo resetamos as duas estruturas, né? Então as duas estruturas são habilitadas e resetadas ao mesmo tempo, de modo a voltar ao seu estado inicial e resetar as saídas. Então no momento em que é efetuado o reset ou enable, a máquina avança para o próximo estado. No próximo estado, o reset retorna para 0 em ambas as estruturas e aguarda para que o wait vá para 1. Por que isso aqui é importante? Uma vez que a máquina de estados lá dentro da estrutura que faça a conversão para o equivalente nos 7 segmentos, ela também necessita de mais um ciclo de clock para avançar, nós temos que aguardar que esse ciclo ocorra, de modo a garantir que a máquina de estados principal não avance estados desnecessariamente. Então, após a máquina de estados lá da estrutura avançar um estado e o wait comutar para 1, significando então que ela recebeu os pulsos, né, de reset e inicializou a avaliação lógica, avançamos para o próximo estado. Aqui no próximo estado, vamos aguardar no estado CD3 enquanto o wait não for 0. Observem aqui, se o wait for 0, o wait CD1 e o wait CD2 for 0, ele irá então avançar para o próximo estado. O state vai receber S0 e vamos descarregar os valores da saída, do barramento de saída, para o registrador data1 reg. A mesma coisa para o segundo elemento, né? Para o display 2 também vai para o data2 reg. Caso
o wait ainda não tenha comutado para 0 nas duas estruturas, então vamos mantendo o reset em 0 e vamos mantendo também no estado CD3. Então, mesmo que a máquina lá leve 30 ciclos de clock, vai permanecer preso aqui no estado CD3. Quando o wait voltar para 0, significa que terminou o processamento, então é liberado para avançar ao próximo estado. E aqui no próximo estado, no estado S0, vamos começar o envio para a estrutura SPI. O que é interessante, pois eu escolhi utilizar apenas uma única estrutura para envio SPI, de modo a ocupar menos espaço no FPGA. Então temos duas demonstrações. Temos uma demonstração da estrutura HDL, que efetua a conversão dos 7 segmentos em paralelo, disposto em paralelo, e temos a demonstração da estrutura SPI, que envia os dados para os chips 74HC595 dispostos em série, de modo a utilizar a mesma estrutura para o envio dos dois elementos externos. É claro que vamos gastar mais ciclos de clock para isto, porém ocupamos menos espaço no FPGA para efetuar o envio destes dados. A mesma coisa poderíamos fazer com os displays. Poderíamos colocar apenas uma única estrutura, ocupar a metade do espaço, em detrimento de perder aí alguns ciclos de clock. Então observem que nós utilizamos aqui 13 estados para a conversão de dados de decimal para BCD. Então, se fôssemos utilizar isso aqui em série, seriam 6 estados, 6 ciclos de clock seriam consumidos para a conversão dos 2 dígitos, né? Então o uso em paralelo dobra a velocidade. É o equivalente aí a termos um processador com mais de um core. Então aqui no estado S0 estamos iniciando o envio dos dados para fora, né? Para fora do dispositivo. Não vou entrar muito em detalhes aqui, pois vimos isso daqui no vídeo anterior. A única questão é que nós copiamos e colamos esses estados para que desta forma efetuamos o envio dos outros dígitos, né? Então isso daqui é exatamente, este bloco é exatamente o bloco que tínhamos anteriormente, lá no vídeo anterior. É efetuado aqui no estado 0 a descarga dos valores para o registrador do SPI, é feito o reset, o EN é habilitado e o chip select é ligado ao chip select do dispositivo número 1 externo e aguardamos o wait. No próximo estado, o reset vai a 0, o EN mantém-se em 1 e continuamos copiando o valor do chip select do SPI para o chip select da estrutura externa, do chip do lado de fora. E avançamos para o próximo estado. Aqui, novamente, copiamos o valor do chip select da estrutura SPI para o chip select do chip externo. Verificamos se o wait está em 1. Enquanto o wait está em 1, mantemos aqui nesse estado e mantemos o EN em 1 e o reset em 0. Quando o wait voltar para 0, o reset ele continua em 0, o EN vai para 0 e o state vai para o S3. Então, a partir daqui, temos o segundo bloco de comandos para o outro display. Então temos aqui toda a mesma sequência de comandos, né? A cópia dos dados do segundo display para o barramento do SPI, resetamos, habilitamos ele, então copiamos o valor do chip select para o chip select do segundo elemento. E aqui temos então o wait sendo avaliado. No S4 voltamos reset para 0, mantemos ele habilitado e copiamos novamente o chip select para fora. No S5 copiamos novamente o chip select para fora. O wait é avaliado, de modo a manter preso nesse estado enquanto ainda é enviado os dados, e quando o wait voltar então para 0, significando que terminou o envio, aqui nós temos 2 estados intertravados que utilizam o pulso de 1 segundo, né, de aproximadamente 1 segundo que criamos aí nos vídeos anteriores, de modo a permitir a visualização dos valores na tela. Observem que nós temos aqui ao todo 12 estados, então são 12 ciclos de clock. Isso aqui passa muito rápido em 100 MHz. Nós não teríamos condições de visualizar qualquer coisa na tela do display de 7 segmentos se não tivéssemos esta espera. Então essa espera aqui vai dar aproximadamente aí meio segundo. Vai ser possível visualizar a contagem na tela
graças a esses dois estados de aguardo. Então, quando chegar aqui no último estado, ele retorna lá para o primeiro estado, incrementa o valor e assim vai seguindo a máquina de estados. Então agora vamos realizar a síntese lógica e podemos enviar isso aí para o FPGA e ver funcionando na prática. É isso aí, acabamos de gerar aí o arquivo, efetuada a síntese lógica. Vamos dar uma olhada aqui no Design Summary. Então, o que nós temos aqui de interessante? Primeiro, nós podemos olhar aqui o número de slices. Mais informações a respeito do que são slices, nós temos um vídeo lá no canal da Bobsin PID, abordando o fluxo de design lógico digital, onde explicamos em detalhes como é formado um FPGA. Então nós temos aqui que foram utilizados 108 slices, 108 fatias dentro do FPGA de 11.440. Então em torno de 1% de utilização. O número de flip-flops ou registradores são 108. Foram utilizados 108 unidades de memória interna, de registradores internos. Aqui nós temos a quantidade de LUTs ocupadas, Lookup Tables. A LUT ela é o elemento responsável por gerar lógica dentro do FPGA. Então temos 110 LUTs utilizadas, sendo que este FPGA possui 5.720 LUTs disponíveis. Continuando, número de elementos de memória, elementos utilizados como memória, não temos nenhum. Este valor aqui só vai ser incrementado se utilizarmos uma Block RAM dentro do dispositivo. Aqui nós temos rotas exclusivas, 6 rotas exclusivas, são aquelas que utilizamos para o roteamento de clock, são rotas exclusivas, elas não podem ser alteradas. Aqui o número de slices ocupados, número de multiplexadores, número de pares de flip-flops e LUTs, 119, e assim vai indo. Várias informações bem interessantes aqui, mas temos outros dados que também são tão interessantes, são tão importantes quanto. Observem aqui, todos os sinais foram totalmente roteados, nenhum problema. E sem erros, temos aqui set warnings, que são aqueles warnings que já vimos anteriormente, devido ao roteamento das linhas de clock diretamente em entradas de avaliação lógica, né? Isso dali nós mantivemos ainda, não vamos alterar neste projeto. Aqui nós temos também uma linha que é muito importante, o Timing Constraints. Isso aqui é muito interessante que seja visualizado, pois muitos problemas de projeto consistem em problemas de timing. Vamos clicar aqui, vamos ver o que acontece. O que nós temos aqui, pessoal, é o Timing Path, é o caminho de tempo, o caminho lógico que é percorrido em todo o dispositivo. Então observem, com um clock de 100 MHz em 50%, o nosso pior caso de tempo é de 6,66 nanosegundos. Como estamos trabalhando a 100 MHz, a velocidade aqui é de 10 nanosegundos, ou seja, temos aí uma folga de 4,4 nanosegundos dentro da avaliação lógica. E o melhor caso foi de 3,33 nanosegundos. E aqui nós temos qual é o local, né? Qual foi o caminho que ele encontrou. Podemos dar um clique sobre isso aqui. Ele vai abrir o relatório completo. E aqui nós temos então, olha só pessoal, bem interessante, o caminho físico, né? Caminho físico, caminho lógico que ele teve. Então, observem aqui, para o clock de 3,125 MHz, 320 nanosegundos, o caminho foi esse daqui, lá no CLK-Out3, e a saída é lá no PLL, né? A saída do PLL. Podemos dar sequência e ver mais informações aqui de caminhos críticos, né? Aqui o de 6,66 nanosegundos, que foi o pior caminho, de 6,66 nanosegundos está aqui. E assim vai indo. Nós temos aqui toda a análise da árvore de clock, com as entradas e as saídas, né? Aqui, ó, Minimum Data Path. Aqui é o caminho com o menor timing slack, 2,93 nanosegundos. Então esse cara aqui está lá no Databus Reg, né? Ele é aquele nosso bus de dados que utilizamos para a interligação lá na máquina de estados principal.
Então isso aqui é muito interessante, pois o que acontece? Vocês precisam analisar o caminho lógico, vocês precisam dar uma olhada aqui nesta tabela para verificar se não houve violação no worst case. Então, fica aí a dica da avaliação do sumário do projeto. É isso aí, agora podemos implementar isso aqui a partir do Manage Configuration Project. Vamos abrir aqui o Impact e podemos enviar então para o FPGA e testar isso aí na prática. Então pessoal, aqui temos uma montagem com dois displays 7 segmento e dois 74HC595. Esta montagem é a mesma que utilizamos no primeiro projeto lá da série de projetos microcontroladores PIC. Vamos aproveitar este mesmo projeto e vamos implementar uma parte do projeto do termostato aqui então em Verilog para vocês verem a diferença de implementação em processador e diretamente em descrição de circuito digital. Então, temos aqui já o contador funcionando, observem que ele está efetuando a contagem corretamente como esperávamos. Já tenho também o osciloscópio devidamente conectado e vou iniciar agora a gravação com a segunda câmera, para que vocês possam ver então os sinais sendo devidamente encaminhados para os dois 74HC595. Então aqui está o osciloscópio. Temos aqui os dois sinais em sequência para cada um dos 74HC. Aqui temos os 8 pulsos de clock que estão sendo destinados para o 74HC595 do dígito 1 e aqui os 8 pulsos de clock que são então destinados ao 74HC do dígito 2. E os dados sendo encaminhados aqui na segunda ponteira, né, do osciloscópio. Então, temos aqui a contagem do dígito menos significativo e aqui do mais significativo. Vou trocar uma das ponteiras para vermos então o sinal de Enable. Então aqui nós temos o Enable do dígito 1 e se trocar esta ponteira para o outro pino, temos o Enable do dígito 2. Infelizmente, este osciloscópio ele não possui mais de duas ponteiras, como a maioria dos osciloscópios padrões. Para este caso, o ideal seria um osciloscópio com analisador lógico, certo? Então nós poderíamos visualizar todos os demais sinais. Então aqui nós temos o Enable do dígito 2. Podemos também trocar esta ponteira número 1 e colocar no dado. Então aqui estamos vendo os dados sendo devidamente incrementados e decrementados para formar os dígitos no display de 7 segmentos. E aqui temos então o Enable, que informa que o dígito 2 está recebendo então os dados, né? Funcionando corretamente como esperado. Lembrando que a estrutura que faz a conversão dos dados para o display de 7 segmentos, para o equivalente, no caso do display de 7 segmentos, são duas estruturas instanciadas em paralelo, enquanto a estrutura que faz o envio ou controle do 74HC595 é a mesma estrutura, instanciada apenas uma vez, porém utilizada de forma serial, ocupando então menos espaço dentro do FPGA, porém consumindo alguns ciclos de clock a mais, como explicado anteriormente, né? Então temos aí duas abordagens que podem ser utilizadas a depender dos requisitos de performance ou de área ocupada no seu chip. E ambas também funcionam, né? Vocês só vão ter aí um desempenho um pouco diferente, consumindo alguns ciclos de clock a mais ou a menos, ou ocupando mais área ou menos área. E este foi mais um vídeo trazido a vocês pela Bobsim PID em parceria com o Instituto Emerson Martins e a WR Kits. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like, curtir a página WR Kits lá no Facebook e compartilhar aí com seus amigos. Isso ajuda pra caramba na divulgação do nosso trabalho. Para não perder os próximos vídeos, assine o canal e clique aí na sinetinha do YouTube. Dúvidas, críticas e sugestões, utilizem os comentários do YouTube. É sempre muito legal trocar uma ideia com vocês sobre o que estamos abordando aí nos nossos vídeos. Também não se esqueçam de dar uma passadinha lá no canal da Bobsim PID. Temos vídeos semanais sobre eletrônica e microeletrônica, e também estamos abordando o assunto fluxo de design lógico digital, que está diretamente ligado a projetos em VHDL e Verilog. É isso aí, até o próximo vídeo.